Saiba por que, especialmente como, fomentar a cultura da inovação dentro da sua organização. Eu sou Henrique Domakoski e esse é mais um Papo Aberto com Henrique Domakoski. Hoje a gente está recebendo uma convidada mais do que especial, é a Renata Ramalhosa. Ela é co-founder e CEO da Beta.ai. A Beta.ai, para quem não sabe, é uma das grandes consultorias que ajudam empresas de diversos tamanhos e indústrias a inovarem, a se inserirem nesse contexto de inovação, a se aproximarem do ecossistema de inovação de uma forma geral e que tem feito um trabalho incrível e transformando a realidade de muitas empresas. Então, Renata, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Henrique. Bom dia ou boa tarde para quem nos estiver a ver. É um prazer estar aqui hoje e fico muito feliz com este convite e por este papo que se adivinha ser muito legal. Obrigada. Legal, Renata. Muito obrigado mais uma vez. E vamos começar, se puder, contando um pouco da história da Beta.ai. A história da Beta.ai é muito interessante porque ela se confunde um pouco e ela tem um papel relevante. Ela é uma empresa portuguesa, né, e hoje está aí no Brasil, acho que em outros países também, mas ela se confunde um pouco com a evolução, né, e o fortalecimento do ecossistema de inovação português. Portugal, para quem não sabe, hoje é um dos ecossistemas mais fortes de inovação do mundo, né? Nós temos aí o Web Summit Lisboa, enfim, tem diversos programas e é de fato uma referência mundial em termos de inovação, e a história da Beta.ai passa um pouco por isso, né? Então, se você puder contar um pouco, né, a história da Beta.ai, o que vocês fazem e a tua história, né, como você foi para lá e hoje como você está no Brasil liderando esse processo aqui no Brasil. Por favor, Renata, okay. Com você. Vamos lá. Então, você tem toda a razão. A Beta.ai, ela teve um papel fundamental naquilo que é hoje o ecossistema de inovação e empreendedorismo em Portugal. Ela nasceu há 11 anos atrás e, na verdade, ela na altura era uma associação sem fins lucrativos, em que o objetivo era exatamente criar um ecossistema que permitisse Portugal sair de uma crise económico-financeira muito forte, logo ali após 2008, 2009, e trazer algum otimismo e alguma esperança aos jovens através de conectá-los com os ecossistemas globais, na altura Silicon Valley, na China, vários na Europa, aqui no Brasil, com quem começámos logo a trabalhar e a conectar desde muito cedo, e a ideia era trazer as melhores práticas para Portugal. O que é inovação, como é que se cria uma startup, como é que se cria uma cultura de empreendedorismo, e a Beta.ai teve aí um papel fundamental em fazer tanto essas conexões como a liderar esse processo, inicialmente em Lisboa e depois para o resto do país. Hoje em dia já somos uma consultoria global, entretanto tornámos-nos uma empresa e ajudamos empresas e organizações a inovarem, a resolverem os seus desafios através da inovação. Fazemos isso em mais do que 25 países e estamos no Brasil desde o final de 2019, já aqui com uma equipa a trabalhar com várias organizações brasileiras e a contribuir para este ecossistema brasileiro tão pujante e a crescer tão rapidamente. Eu, como você diz, tenho uma história um pouco peculiar. Eu chego ao Brasil em 2015, como cônsul-geral adjunta do Reino Unido, em São Paulo. Eu trabalhei para a diplomacia britânica durante 18 anos e cheguei ao Brasil com a minha família para liderar a operação em São Paulo e também toda a agenda de comércio e investimento no Brasil e na América Latina. Então foi assim uma mudança bem rápida para o empreendedorismo, não é? No fundo, liderar aqui a expansão da Beta.ai na América Latina, mas tem sido uma jornada incrível que eu estou a adorar e que espero ainda vir a crescer muito mais. É um aprendizado muito rápido e muito bom. Então, assim, numa forma bem resumida, é isto. Que legal, Renata, legal. E muito legal ver uma mulher à frente desse processo, né? Nos enche aí de muito orgulho, né? Isso mesmo. E um outro ponto, né? Se a gente vê hoje a inovação, né? E quando eu estive à frente do governo aqui, eu via que existia muito
As empresas querem inovar, elas sentem a necessidade de inovar, mas muitas vezes elas sentem uma barreira, sentem que aquilo não é para elas, especialmente quando a gente fala das pequenas, das médias, né? Ela está ocupada muito o dia a dia dela de certa forma, sobreviver, né? E fazer seus afazeres diários, e entende que inovação enfim, é para empresas que nasceram digitais, né? E que não é o caso dela. Quem que efetivamente pode inovar? Qualquer empresa pode inovar? Qualquer indústria pode inovar? Como vocês veem isso? Então, qualquer empresa de pequeno, médio, grande porte pode inovar. A inovação normalmente é vista como parece um bicho, não é? Uma coisa muito complexa, mas na verdade a inovação é fazer algo diferente. É olhar para aquilo que é o business as usual, não é? Que é a maneira tradicional de fazer as coisas e pensar, será que eu posso fazer de forma diferente? Então, muitas vezes eu penso que as empresas se acanham a inovar porque pensam que é uma coisa muito complexa. Obviamente que existe uma jornada de inovação e, normalmente, quem nunca começou tem que iniciar com pequenos passos, normalmente com uma cultura de inovação, a trazer as várias pessoas da empresa a não terem medo de errar, a trazerem novas ideias, a trazerem novas soluções para pequenos desafios do dia-a-dia, não é? E depois, obviamente, algo bem mais complexo que a inovação pode trazer, como os conceitos de inovação colaborativa, ou os próprios venture builders, ou as corporate ventures. Então, pensar em inovação, ela não é uma coisa estanque, ela é um processo que começa com algo muito simples, não é? Mas que, no fundo, é a base para que se consiga fazer coisas mais complexas no futuro. Então, eu diria que qualquer organização pode inovar e deve inovar se permitir estes alicerces para que isso aconteça. O não ter um complexo com o erro, não é? Normalmente nós temos uma relação difícil com o errar, não é? E gostamos de castigar quem erra, pois a inovação não se pode castigar. A inovação erra-se, aprende-se rápido e continua-se com outras soluções para resolver aquele problema. Muito legal. E entrando agora um pouco mais na questão da Betaí, propriamente dito, né? Eu sei que vocês têm grandes clientes, né, como o Klabin, como, enfim, a Copel. Conta um pouco mais como que é o trabalho efetivamente de vocês, como vocês ajudam essas empresas a inovarem, né? Porque a gente tem você comentou, né? Tem a cultura da inovação. Imagino que cada empresa ela se encontra num estágio diferente, né, em termos de maturidade para começar com um programa, né, de inovação, seja inovação aberta, enfim. Então, como que vocês atuam para ver qual é o estágio que essa empresa se encontra, qual o desafio que ela tem, enfim, qual dos produtos que vocês têm é mais aderente a isso? Conta um pouquinho como funciona isso aí? Então, obviamente que, por exemplo, tanto a Copel como a Klabin já têm feito várias iniciativas de inovação. Então, nós, nas primeiras conversas com as empresas ou com as organizações, nós tentamos entender como é que tem sido este passado ao nível da inovação, o que é que tem sido feito, que resultados é que tem trazido, que impacto é que a inovação traz, e depois podemos exatamente sugerir várias metodologias. A metodologia de inovação aberta, ela é muito eficaz. Porquê? Porque ela traz, primeiro, um foco muito grande no entendimento dos desafios da empresa. Que desafios são estes que a empresa quer resolver? São desafios mais estratégicos? São desafios mais da área de negócio? São desafios de chão de fábrica? São desafios, como nós chamamos, quase planetários, não é? Esta questão da sustentabilidade, de alterações climáticas. Que desafios são esses? E depois tentar entender esses desafios na sua especificidade. O desafio é só algo processual ou é algo cultural? Como é que funciona? E depois de entendimento destes desafios, que é algo que a Betaí faz e chama Needs Assessment, nós vamos traduzir esses desafios para ou uma call internacional, quando é um ciclo de inovação aberta mais longo, não é? Onde a empresa quer mostrar ao mundo que está a abrir os seus desafios para chamar startups, empreendedores, inovadores para virem com soluções para resolver esses desafios,
ou quando a empresa, na verdade, quer algo mais focado e aí a BetaI trabalha com a sua própria curadoria, não é? A BetaI tem um alcance global, ou seja, nós trabalhamos com todo o ecossistema global, então muitas vezes há desafios muito, muito específicos que nós vamos a todo o mundo buscar startups, inovadores, que possam resolver aquela especificidade que existe naquele desafio. E depois trazemos toda uma metodologia que pode ser ou de plug and play, não é? Ou seja, vamos juntar esta startup que é um pouco mais madura com este desafio através de um Collaboration Design Sprint, ou vamos fazer, depois desta chamada, fazer um pitch session e vamos focar em... E os pilotos são muito importantes porque o piloto é o que vai permitir testar a relação da startup e da tecnologia ou do serviço que ela tem com a necessidade da empresa. E, portanto, é ali um período de 3 meses de trabalho muito forte, não é? Entre a área de negócio, que tem o desafio, e esta startup para tentarem desenvolver um MVP que vá permitir uma solução para resolver o desafio inicialmente identificado. Então, a inovação aberta é isso, não é? É, no fundo, este matchmaking que tem que ser muito inteligente e tem que ser muito focado para trazer impacto. Ou seja, não basta só fazer uma chamada, não basta só termos uma conexão com o ecossistema, temos que realmente entender os problemas, os desafios, para ir buscar aquelas que podem melhor resolvê-los. E isso é complicado, porque às vezes os desafios podem ser digital tech, não é? Que é uma coisa mais tecnológica, talvez mais fluente, mas nós também trabalhamos em deep tech, que é exatamente trabalhar com as unidades de P&D, que às vezes os desafios são tão científicos, tão técnicos, que precisamos realmente ter uma capacidade de os entender na sua plenitude e ir buscar ao mundo quem é que está a trabalhar naquilo de uma forma disruptiva que pode agregar. Então é um trabalho muito entusiasmante, mas que requer realmente um expertise forte e um conhecimento, por vezes industrial, e por outro, sempre de metodologias de inovação que permitam um sucesso do projeto. Obrigado, Renata. Mas, e aí, um grande desafio que eu imagino que exista, né? Vocês, enquanto consultoria, vocês entram no cliente, desenham esse programa, etc., né, os entregáveis, mas como garantir que isso efetivamente vai ser entregue, né, vai ser bem executado pelo cliente? E mais do que isso, eu acho que essa cultura da inovação ela permaneça. Porque uma coisa é, enquanto você tem alguém lhe guiando, né, uma consultoria, no caso, te dando direcionamento de como fazer algo para ter um resultado, né, é uma coisa, mas depois que esse trabalho se encerra, como você garantir que isso continue dentro do cliente? Porque a gente sabe bem que inovação não é algo com começo, meio e fim, é algo quase que cultural, que tem que estar incutido no cliente, né? E eu gosto muito de dizer que essa classificação entre a empresa é digital e tal empresa não é digital, né? Tal empresa é de tecnologia, tal empresa não é de tecnologia. Isso cada vez mais tende a não existir, né? A empresa, para ela ser relevante, continuar relevante, ela vai ter que ter inovação e tecnologia no seu core. E como você aqui, imagino que vocês fazem esse trabalho de provocação, mas como que a gente garantir que a empresa, depois disso, ela continue com esse mindset de inovação? Isso, não, excelente pergunta. Então, o que nós temos que garantir é que, obviamente, quem inova, como eu disse há pouco, ele tem que assumir que pode errar, ou seja, que aquele processo de inovação não vai levar a nada. Mas o que nós, BetaI, gostamos de assegurar ao máximo é que aquele resultado traga um impacto para a empresa para que os colaboradores, o conselho, a empresa como um todo, acredite cada vez mais que a inovação é uma forma muito rápida, muito ágil de a transformar numa empresa mais eficiente, mais ágil e mais pronta para responder aos desafios que hoje em dia todos enfrentamos, não é? Ou seja, nós temos um mundo muito rápido a acontecer, fora normalmente destes bunkers, não é? Destas empresas muito sólidas e que está a tirar market share. Portanto, esta é a provocação. Das duas, uma, ou estas empresas inovam rapidamente para
entrar neste mesmo ritmo, ou para não perder completamente este ritmo, ou então elas têm um grande desafio de sobrevivência no futuro. Agora, como é que isto é colocado no dia a dia? Então, muitas das vezes é trazendo impacto da primeira experiência de inovação. Eu costumo dizer que a inovação não é só marketing, a inovação não pode ser só um show, não é? A inovação, ela tem que trazer resultado para o negócio e nós focamos muito nessa área, porque se traz resultado, você vai ter os céticos da inovação a acreditar que a inovação é uma forma de trazer valor para a empresa, não é? Outra forma de continuar a que as empresas inovem, para além desta questão do impacto, é a experiência que toda a equipa, tanto de inovação como de toda a empresa que estiver, ela ganha ao estar envolvida com um programa de inovação. Ela, culturalmente, ela já vai ser diferente. Ela vê que os seus problemas podem ser resolvidos com a ajuda de outros ou dela própria. E, portanto, há aqui uma série de impactos que nós avaliamos no final de cada programa que permitem incentivar a que as empresas continuem a inovar, connosco ou sozinhas, não é? Hoje em dia, muitas das empresas já fazem inovação aberta sozinhas, não é? Exatamente porque viram que os resultados que trouxeram os primeiros programas com apoio externo e agora elas próprias querem estar conectadas com o ecossistema, elas próprias têm hubs de inovação dentro das suas empresas, laboratórios que continuam a estimular com várias atividades, não é? Porque a inovação aberta é só uma das atividades de inovação que pode ser feita e continuam sempre com esta jornada. E, portanto, é muito importante o engajamento de todos, desde o CEO, ao conselho, à diretoria, ao chão de fábrica, a todos que vejam a inovação como um benefício para o trabalho do dia-a-dia de cada um. Legal, legal, muito interessante. E aí eu queria explorar um pouquinho, Renata, essa tua vivência internacional, que eu acho que também é uma das grandes riquezas, né, da Betaí. E como você vê, né, que vocês estão em diversos países, nasceram em Portugal, hoje estão no Brasil, alguma diferença em relação ao Brasil, aos demais países? O empresário brasileiro, por exemplo, né, trazendo aqui o dia a dia mesmo, quando ele se depara com alguma dificuldade, você acha que ele vê a inovação como uma solução para isso? Ou como que o empresário brasileiro lida com a inovação se comparar com outros países, como Portugal, por exemplo? A gente está mais maduro, menos maduro? Como é que você vê tudo isso? Olha, eu quando iniciei esta jornada na inovação, não é? E comecei a falar com muitas empresas, com que eu também já falava quando vim para o Brasil, não é? E eu achei o setor industrial brasileiro, na sua maioria, obviamente que nunca é possível generalizar, altamente sofisticado e principalmente com uma vontade muito grande de fazer diferente. Eu acho que todo o mundo empresarial brasileiro, obviamente varia também muito de Estado para Estado, de indústria para indústria, ele tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, não é? Até mais do que da Europa, e isso permite que há sempre uma vontade de querer fazer mais, de querer aprender mais, de querer, no fundo, avançar com novas ideias e com novas formas de fazer. E isso eu vejo muito em muitas empresas do Brasil, umas que nós trabalhamos, outras que não, mas que lideram muitas vezes processos que nós não vimos na Europa, não é? Eu acho que a Europa, por exemplo, ela é muito... o que faz muito da inovação avançar na Europa, muitas vezes é a regulamentação europeia, não é? Por exemplo, nós estamos a ver um grande avanço em tudo o que tem a ver com legislação relacionada ao desenvolvimento sustentável, às alterações climáticas, e vimos que as empresas são obrigadas a inovar para responder a esta regulamentação que a União Europeia está trazendo. Eu não acho que isso seja tão presente no Brasil. Acho que quem tem essa cultura, ele inova ou ela porque quer ser diferente, porque é rápido, porque quer evoluir de uma forma positiva ao seu negócio. Obviamente isto não é transversal e o Brasil, exatamente pela sua dimensão, não é enorme, é continental, ou seja, existem ainda muitas diferenças entre aquilo que é a pequena empresa, a média e a grande empresa. Mas aquelas que nós temos lidado, eu vejo uma vontade grande de inovar.
as outras, muitas vezes, precisam que lhes expliquemos que a inovação não é assim uma coisa tão difícil de se fazer, não é? Eu acho que talvez é mais esse passo do que propriamente uma diferença de maturidade entre o Brasil e o resto do mundo. Não acho nada disso e digo-vos, acho que muitas vezes nós aqui no Brasil já estamos a levar coisas novas que nós próprios desenvolvemos aqui, nós BTI, desenvolvemos aqui para responder à evolução do mercado para outros mercados da BTI. Portanto, eu acredito no Brasil como, na verdade, um centro de muita inovação, que muitas vezes só precisa de ser falado mais lá fora e ser mais conhecido pelas coisas positivas e não tanto pelas não tão positivas. É verdade. Sabe que isso que você falou é uma grande verdade, e até como brasileiro é uma coisa que me pega, porque eu tive o privilégio de estudar no MIT anos atrás, que é uma das grandes escolas de negócio do mundo, né? E lá, o que a gente via, obviamente, você lá convive com pessoas de diferentes nacionalidades, com diferentes backgrounds. E os brasileiros, e uma minoria brasileira, né? Mas os brasileiros que estão lá, a gente via que geralmente as discussões em que os brasileiros estavam, eles dominavam a discussão e traziam soluções mais interessantes, geralmente eles se destacavam na conversa. Eu acho que até muito, acho que pela nossa natureza, né? A pessoa que sobrevive aqui no Brasil, consegue empreender e gerir um negócio aqui no Brasil, ele consegue, acho que em qualquer lugar do mundo, né? Porque a gente tem uma série de dificuldades trabalhistas, tributárias, burocracia, enfim, tudo isso que todo mundo conhece bem. Então, isso acaba fazendo com que o Brasil tenha uma escola muito boa, né? Ele, por natureza, seja um povo inovador. Eu acho que a gente tem que, de fato, tirar um pouco essa síndrome de vira-lata, né? E quando a gente vê aí brasileiros se destacando mundo afora, a gente tem grandes startups aqui no Brasil, incríveis mesmo, assim, tendo resultados fantásticos. E o talento. Eu acho que é um motivo de muito orgulho, né? Muito talento, muito talento. Muito talento. A minha equipa cá é maravilhosa, assim, o talento no Brasil é incrível. E eu, desde que cheguei ao Brasil em 2015, vi isso muito rapidamente. É de uma qualidade, tanto intelectual como depois de operacionalização, muito forte. Mas eu sou fã, não é? Do Brasil. Mas eu acho isso, acho que há aqui uma oportunidade muito grande de reverter muitas vezes aquilo que é uma história negativa que vai para fora do Brasil em algo muito mais positivo, porque há muitas histórias positivas no Brasil, não é? Então, eu gostava de ver mais isso. É verdade, e esse gancho, eu acho que uma das grandes coisas que me marcaram dessa minha experiência do MIT é assim, né? A gente tem que, quando a gente fala em síndrome de vira-lata, é quase que acreditar que sim, a gente pode construir coisas globais, soluções que vão impactar o mundo, né? Porque a gente tem potencial para isso, né? Nosso povo aí é fantástico. E não precisa ir para o MIT para perceber isso, né? Exatamente. Mas nós, por exemplo... eu ia só dizer que nós, por exemplo, trabalhamos muito a área da economia circular, não é? Que é uma área que nós gostamos particularmente, não é? De trazer a inovação a estas temáticas mais estratégicas, mais globais. E trabalhamos em França, com o Carrefour, a retirar plástico de embalagem. Mas o Carrefour faz isto porque é uma obrigação da legislação europeia que até 2030 as embalagens não podem ter plástico. E, portanto, isso é uma motivação para inovar, o que lhes permite, obviamente, criar nestes países ecossistemas, logo de startups, de inovadores, de empreendedores, que começam a surgir para resolver esses problemas. E, portanto, eu às vezes digo que a regulação, ela tem pode ter um papel muito interessante, não é? Porque ela no início, ela pode, oh meu Deus, o mercado vai ficar muito difícil com esta nova regulamentação, mas na verdade, qualquer desafio é uma oportunidade, não é? Vamos usar isto para criar um novo ecossistema de startups e inovadores que venham com soluções para que realmente possamos ter embalagens mais sustentáveis e sem plástico. E a BTI conseguiu isso, não é? Através de um programa de inovação aberta, o Carrefour foi convidar o seu maior concorrente em França, que é o Système, e os dois, porque o desafio era comum, e aí vem o conceito de inovação colaborativa, o desafio era comum, vamos trabalhar juntos em trazer novas embalagens para os nossos produtores de marca branca, não é? Então, tivemos resultados muito interessantes. Então, eu acho que muitas vezes a regulamentação ela tem que ser vista como uma oportunidade para criar ecossistemas de inovação nos países.
Legal, acho que tem um case interessante, inclusive em Curitiba, que é da Contabilizei, né, que é uma Isso. startup aí que, enfim, tem feito um trabalho muito legal, um dos grandes players aqui, que ele nasceu justamente por uma questão em enforcement público, né, que é a questão aí a regulação aí em relação à questão contábil, etc., e nisso surgiu uma oportunidade que eles estão resolvendo, enfim, de uma maneira muito inteligente e que é benéfica para, enfim, para a sociedade de uma forma geral. Então, Isso de mesmo. fato, são questões, né, muitas vezes o setor público ele acaba gerando algumas oportunidades, intencionalmente ou não, provavelmente não, mas enfim, né, cabe ao empreendedor buscar oportunidades aí em todas essas em eventuais dificuldades que surgem. Deixa eu te perguntar, Renata, vocês estão agora com um programa, e aí entrando mais na Betaí novamente, você falou de inovação colaborativa, vocês estão com um programa aberto com a Copel, certo? Isso. Que é para ajudar a Copel aí a inovar em toda a sua cadeia de produção, né, nos seus diferentes negócios na qual ela está inserida. Como você vê isso? Eu acho que e é muito interessante o programa porque ele, de certa forma, ele incentiva startups também, então ele não vai só beneficiar a Copel, mas tende a beneficiar o ecossistema de inovação como um todo. Se puder contar um pouco desse programa, até para quem está nos acompanhando, né, se interessar, eu acho que é um programa fantástico aí que tem bastante potencial. Isso. Então, bem, a Copel é uma das maiores empresas de energia, não é, do Brasil, e a BTI é talvez a consultoria de inovação com mais experiência na área de energia. Nós trabalhamos com mais do que 12 utilities em todo o mundo na área de energia e ficamos muito felizes de poder apoiar a Copel naquilo que é o seu primeiro programa de inovação aberta, o Copel Volt, que pretende exatamente responder a vários desafios, alguns estratégicos, outros mais da operação, que a Copel tem, conectando a Copel não só com o ecossistema de inovação brasileiro, mas também com o ecossistema global. Nós, enfim, utilizamos aqui uma nossa metodologia, não é, de longo curso de inovação aberta, que são cerca de 9 a 10 meses, e no fundo o que fizemos foi avaliar dentro da Copel que desafios são estes que nós queremos priorizar, ou seja, nós todos temos desafios e quando nós olhamos para uma organização e você fala com várias áreas de negócio, não é? Nós falamos com mais do que 90 pessoas dentro da Copel para entender exatamente que desafios são esses. Estes programas eles não podem ir a todos os desafios e, portanto, eles têm que afunilar aqueles que podem trazer mais impacto. E, portanto, nós, juntamente com a equipa incrível de inovação e toda a equipa da Copel, que tem estado muito engajada, desde o presidente até às pessoas que estão na equipa de inovação e todas as áreas de negócio, foi priorizar quais são os desafios que nós vamos abrir para todo o mundo. E, portanto, aqui o objetivo da BTI é não só conectar esses desafios com as startups de todo o mundo, incluindo as brasileiras, como trazer para dentro da Copel esta nossa metodologia, este nosso expertise em inovação aberta, que no fundo traz as melhores práticas de inovação aberta, já testadas em muitas outras empresas de energia do mundo. Eu relembro que a BTI ela lidera o maior programa de inovação colaborativa na área de energia, com 10 empresas de energia de todo o mundo, uma da China, do Japão, Dubai, Singapura, Alemanha, várias outras na Europa, Estados Unidos da América, que pelo 5º ano consecutivo inovam em conjunto os desafios comuns e complementares do setor de energia. E, portanto, isso permite à BTI ter realmente uma conexão muito forte com o ecossistema global na área de energia e também uma expertise de indústria muito forte, quais são as novas tendências, o que é que nós estamos a ver surgir no mercado, o que é que estas utilities estão, no fundo, com quem é que elas se querem conectar, que investimentos são estes que estas empresas estão a fazer, que movimentações são estas, estratégicas, que a inovação pode trazer para dentro do setor energético e, portanto, tem sido incrível esta jornada com a Copel, com um time muito, muito engajado e, portanto, esperemos que nós estamos agora com a chamada aberta, não é? E, portanto, chamo todas as startups brasileiras que nos estejam a ouvir para concorrerem, para olharem, chama-se Copel Volt.
e é um programa que pretende realmente trazer este mix global de startups que possam depois, então, desenvolver pilotos com as várias áreas de negócio da Copel para trazermos aqui várias soluções que possam resolver estes desafios que a Copel está trazendo neste programa. Muito bacana, então fica a dica, quem está acompanhando qualquer startup, eu dei uma olhada no edital, é super amplo mesmo, vale para várias áreas de negócio da empresa, então certamente se você tem uma startup, você tem grande chance de tua solução estar enquadrada em uma das verticais. E Renato, sabe que você comentou 2 pontos aqui que eu achei muito interessante. O primeiro é esse conceito de competition, né? Quando se fala de colaboração, de inovação colaborativa, né? Um conceito que está muito em alta aí, né? O competition, que é você cooperar entre os competidores. Né? A gente vê isso em, né? Seja Google, Facebook, né? Samsung e Apple, por exemplo, é um caso típico. Competem na questão de smartphone, mas um é fornecedor do outro enfim, para montar o smartphone. Enfim, esse é um conceito que tem crescido bastante. E um outro ponto que me chamou a atenção, e você falou em outras questões também, é a questão da alta direção estar comprada, né? Então, você mencionou que essa questão da Copel Volt, por exemplo, é desde o CEO, a diretoria, enfim, todo o time que está comprado, e esse é outro ponto muito interessante, né? Para um processo de inovação efetivamente dar resultado, é importante, não pode ser algo só bottom-up, né? Mas o contrário, assim, tem que ser algo que a alta direção tem que estar comprada para que efetivamente o negócio aconteça. E aí essa é a minha outra pergunta, né? A gente falou aqui, é muito legal ver cases de sucesso, né? O que aconteceu, o que deu certo, etc. Mas a gente fala pouco do que deu errado. E você certamente viu aí muita coisa que deu errada. Se puder dividir para a gente qual é a principais causas aí quando um processo de inovação não dá certo, o que as empresas têm que evitar para que elas tenham maior chance de êxito? Isso. Bem, então eu volto a dizer que realmente quem inova, ele tem sempre 50% de probabilidade de errar, não é? Portanto, e isto nas melhores das possibilidades, não é? Porque, na verdade, essas chances podem aumentar dependendo se você está no horizonte 1, 2 ou 3, não é? Quanto mais disruptiva é a solução que você quer encontrar, maior é este erro que a inovação pode trazer. Eu penso que um dos grandes fatores para, enfim, aumentar esta margem de erro, não é, que a inovação pode trazer, é um deles esta falta de engajamento da organização. Eu acho que é muito importante, a inovação não se faz sem pessoas e muitas vezes pensa-se em inovação só como tecnologia, mas na verdade a inovação são pessoas. Ou seja, eu posso trazer a melhor inovação do mundo, se eu tiver um time que não está minimamente interessado em trazer aquela inovação para dentro da empresa, ela não vai acontecer. Então, quando eu digo que esta governança da inovação dentro da empresa, tem que estar muito oleada, ou seja, ao termos o presidente do conselho, até ao CEO, até ao próprio conselho, às várias áreas que, no fundo, transbordam essa cultura de inovação para baixo, não é? E que depois, naturalmente, virá de baixo para cima, é muito importante. E quando isso não acontece, normalmente a inovação falha. E, portanto, isto para mim é fundamental e normalmente faz parte das provocações que nós trazemos para as reuniões com as empresas e os nossos parceiros. Depois, obviamente, há toda uma área mais técnica, não é? Portanto, imagina que juridicamente é impossível, não é? Normalmente o jurídico é o elephant in the room. Não, isso juridicamente não vai dar, não é? Eu acho que agora o marco legal das startups, ele veio dinamizar e foi realmente aqui um momento incrível no Brasil, que nós já estamos a aplicar, nomeadamente na Copel e em outros projetos, que vai permitir aqui uma flexibilidade. Mas penso que, muitas vezes, eu diria que as pessoas é o principal obstáculo. E depois os outros são técnicos, que a meu ver são sempre contornáveis, não é? Obviamente que muitas vezes há questões jurídicas que não permitem, outras vezes há questões processuais ou de tecnologia já instalada
que é difícil resolver ali dentro. Outras vezes há a questão de ser empresa estatal ou ser empresa privada, que tem mais ou menos flexibilidades, mas hoje em dia tudo é possível. Criam-se sandbox, criam-se laboratórios fora, criam-se CNPJs, criam-se parcerias com outros que possam resolver isso mais rapidamente. Então, se as pessoas estiverem engajadas, tudo é possível dentro da inovação. Legal, bacana, bacana. Renata, para finalizar, eu acho que queria te fazer uma pergunta aqui, uma provocação, que é, que mensagem você daria para aquele empresário que quer começar, quer se inserir no universo de inovação, né? Seja pequeno, médio, grande, depende da indústria, né? O que você acha que são os primeiros passos que ele tem que fazer para começar a inovar e para mudar aí essa cultura da empresa dele? Sim. Então, a primeira coisa é não comece logo com a parte mais complexa da inovação, não é? Que isso pode trazer alguns receios e pode aumentar o grau de incerteza que é trazer a inovação, não é? Muitas vezes nós achamos logo que inovação são aqueles jargons, não é? Aqueles nomes. Mas o que é startup, e scale-off, e corporate venturing, e venture builder, ou seja, há todos estes jargon, não é? Dentro da inovação, que muitas vezes assusta, oh meu Deus, eu não sei o que é isto. Vamos começar pelo simples, que é, você não gostaria de ter alguém, ou na recepção da sua empresa, ou na fábrica da sua empresa, ou em qualquer processo, trazer uma ideia que trouxesse eficiência para a forma de trabalhar no dia-a-dia? Esse é o ponto. O ponto é como é que eu faço todos os meus colaboradores contribuírem positivamente para a evolução da minha empresa. E penso que começar a olhar para perguntem só, olha, você trabalha aqui há tanto tempo, o que é que faria diferente? Quais são as coisas que você vê erradas no dia-a-dia? Obviamente que para estruturas muito hierarquizadas, isto se calhar tem algum receio, não é? Como é que eu agora vou falar com alguém do chão de fábrica? Mas é exatamente essas barreiras que têm que ser quebradas, é exatamente essa escuta que tem que ser ativada, é exatamente essa forma de trazer as pessoas e a sua criatividade e a sua forma de resolver problemas de uma forma mais ativa para dentro da empresa, que depois, obviamente, pode ter processos mais complexos, desde KPIs até formas de incentivo, mas para já eu só estou a falar mesmo de ouvir e de empoderar essas pessoas a fazerem diferente, não é? E depois, falarem connosco, olha, temos muito gosto em ter conversas com empresários, no fundo, de mostrar o que é que tem sido esta evolução, não é? Quando nós olhamos para os últimos anos, não é? Esta evolução tecnológica é realmente assustadora, não é? Para quem não tem acompanhado, ela pode ser mesmo overwhelming. Oh, meu Deus, mas será que eu vou conseguir acompanhar este ritmo? Mas vai, porque o que acontece, e nós dizemos isso muitas vezes, é que não se preocupe, porque de certeza que fora da sua empresa há um empreendedor, há uma startup, há um inovador que já pensou numa solução para o seu problema. E, portanto, o que nós temos só que fazer é este plug and play entre estas duas pessoas, estas duas organizações, para que elas consigam, de uma forma colaborativa, inovar em conjunto. Portanto, o que eu diria era, falem connosco, falem com pessoas que não têm complexidade no discurso, não é? Que eu acho que isso é uma boa forma, e troquem ideias, não é? Esta ideia eu gosto muito daquele conceito, we are what we share, nós somos aquilo que partilhamos, não é? Partilhem, mesmo que seja uma coisa não muito positiva, porque de certeza que vai haver alguma ideia ou alguma dica que o vai poder ajudar. E isso é inovação. Sem dúvida. Que legal. Renata, que prazer enorme conversar com você. Infelizmente, o tempo está chegando ao fim. Mas, enfim, eu acho que aqui quem é empresário, quem tem empresa, quiser iniciar esse processo, procura a Betaí, procura a Renata, enfim. Acho que eles têm um track record fantástico e certamente vão te ajudar. Acho que o empreendedor, o cara que tem uma startup, vale a pena ver esse edital da Copel também. Acho que pode ser uma grande oportunidade e um prazer enorme. Tá? Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado para você que nos assistiu. Continue acompanhando aqui o Papo Aberto com o Henrique Damakoski para a gente levar a inovação, transformação digital da maneira mais leve possível e ajudar você também a se inserir nesse novo universo. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Imagine.